essa dificuldade que os ministros do Supremo têm hoje de circular, de ir ao barbeiro, como o senhor vai, até hoje vai, sempre foi, ao supermercado, etc., viver uma vida de cidadão sem um exército, um batalhão de seguranças acompanhando, né? A que o senhor atribui isso? Por que o Supremo chegou a este ponto? Olha, eu percebo que os integrantes perderam praticamente a cidadania. O integrante que não pode sair, não pode conviver com o cidadão, ele evidentemente está enclausurado. Por que chegou a esse ponto? Talvez pelas atitudes. Agora mesmo nós estamos aí diante de uma situação concreta extravagante. Extravagante porque o Supremo, pior do que havia na época do regime de exceção, ele se declarou competente para as ações penais relativas a 8 de janeiro. E quando não se tem envolvido, por enquanto, detentor da prerrogativa de ser julgado criminalmente pelo Supremo. Então, há algo que os cidadãos veem praticamente como uma forçação de mão para atuar. E o que ocorre é que não se tem um órgão acima do Supremo. E quando ele decide, não há quem recorrer, né? Então o desgaste decorre dele estar na vitrine, dele estar se expondo em demasia, inclusive com alguns atos que, a meu ver, discrepam da organização do direito, alguns atos de força. Ministro, a gente até tem conversado aqui com alguns parlamentares, senadores, deputados, e um deles nos falou até que o grande problema que a gente vê na relação Congresso-STF é esse teto de vidro dos políticos. Quase uma qualidade, a qualidade dos políticos deveria melhorar, os nossos representantes deveriam melhorar, para assim a gente poder, então, eventualmente exigir alguma espécie de reação por parte do Legislativo. Entretanto, isso aflora o conflito, né? E o que a gente vem vendo é que cada vez mais a questão da pacificação, já se falou em anistia na manifestação do ex-presidente Bolsonaro, por exemplo, se falou muito em anistia, outros bolsonaristas vêm falando de anistia também. O senhor acha que é possível esse clima belicoso, é possível a gente reverter, de alguma forma, suprimir? Não é o que decorre da Constituição Federal. Segundo a Constituição Federal, os poderes são harmônicos e independentes. Mas para que haja essa harmonia, é indispensável que cada qual atue na área que lhe é reservada constitucionalmente. Não cabe ao judiciário invadir a área do legislativo, a área do executivo. O atrito decorre justamente disso, em que se parte para uma verdadeira substituição do poder legislativo. O poder legislativo é exercido pelos nossos representantes, deputados federais e senadores, e há de haver o respeito. O judiciário é, de início, um órgão inerte. É preciso que ele seja provocado e formalmente provocado mediante uma inicial do processo para que venha a atuar. Mas, nos dias atuais, não é isso que nós verificamos. Agora mesmo, com essa quase que avocatória, e se criticava muito a avocatória do regime de exceção, em que o Supremo podia pisar o processo, né? Se tem julgamento em bloco, se chegou ao ponto de levar para a sessão virtual processo crime para ser julgado, quando não há, nós sabemos, a troca de ideias entre os componentes do órgão julgador. Isso é muito ruim. Isso só gera críticas considerado o próprio Supremo. As ações penais, se cabíveis, deveriam estar na primeira instância, mas vejo que os envolvidos são condenados. São condenados não só pelo crime de dano, que houve realmente dano praticado, como também por tentativa violenta de abolir o Estado Democrático de Direito. E aí a penação é muito severa. É muito drástica, né? Tivemos uma tentativa de golpe em 8 de janeiro, a resposta para mim é desenganadamente negativa. O que nós tivemos foi uma manifestação popular com alguns baderneiros. E aí houve, como se costuma dizer, o estouro da manada, com um quebra-quebra. Mas não houve tentativa. Como tentativa de golpe sem o apoio das Forças Armadas? Sem contar sem armas. Pois é, sem armas. Com bíblias. Parece que havia só uma pessoa com uma pequena faca, né?
Sim. Eu nunca vi. Não ocorreu. E agora, recentemente, o TSE anunciou novas medidas aí de combate, supostamente, né, de combate à desinformação, etc. Inclusive, são iniciativas que não têm amparo legal, né? Quando o TSE responsabiliza as redes sociais, por exemplo, pelo conteúdo, não é o que diz a regulamentação da atividade, né? Há uma legislação em vigor que regulamentou a internet, né? É o marco regulatório da internet que não responsabiliza, que não permite responsabilizar as redes sociais pelo conteúdo do que nela se colocam. Mas o TSE acha que não, que, aliás, tem feito isso, tem responsabilizado, tem pressionado, e agora também anuncia ou reafirma essa intenção. Como é que faz? Aí, assim, o Supremo está comprometido com isso também. Aí isso deve gerar um sem número de ações, de decisões, etc. Vai novamente consagrar uma interferência que não se tem paralelo da justiça eleitoral no processo eleitoral, como já aconteceu em 2022, e não vai reclamar a quem? Ao bispo? É um caso sério, Cláudio Humberto. Passei pela presidência do Tribunal Superior Eleitoral 3 vezes ante as renúncias verificadas de colegas a integrantes do Supremo. E sempre atuamos percebendo que o Código Eleitoral autoriza ao Tribunal Superior Eleitoral é a regulamentação de norma que não se mostre auto-aplicável. Não é a substituição de normas, não é a inovação no cenário normativo. Eu receio realmente que tenhamos aí um desdobramento pernicioso, além do retrocesso, repito, em termos de Estado Democrático de Direito, que é a repercussão nas impugnações que ocorrerão considerado o certame. O certame é sempre algo apaixonado. Nós sabemos que quem disputa um cargo eletivo, né, entra de corpo e alma para vencer a eleição. E aí, claro que ocorrem desdobramentos, ocorrem agressões em si que são antagonistas no pleito eleitoral. Mas isso há de ser regido pela lei. E no país, somente cabe ao Poder Legislativo normatizar. Nós temos a exceção, eu já me referi a ela, do Tribunal Superior do Trabalho e também dos tribunais regionais eleitorais, que é o poder normativo, mas mesmo assim respeitado o figurino maior. Qual é o figurino maior? É a Constituição Federal, que precisa ser, pelos brasileiros e também por aqueles que têm o dever de guardá-la, precisa ser um pouco mais amada. Não vejo com bons olhos esse avanço do Tribunal Superior Eleitoral em inovar nesse campo, que é um campo praticamente incontrolável, que é o campo das redes sociais, em que a velocidade da notícia é incrível e se faz de uma forma muito abrangente. O senhor teve a oportunidade de analisar esse projeto, o que a gente vem chamando de PL das fake news, é o PL 2630. Não sei se o senhor já chegou a analisar a legislação. Mas censura. O projeto da censura, exatamente. E a gente estava até discutindo um pouco antes de começar a gravação, essa questão de quem tem o carimbo da verdade. Porque, eventualmente, cria-se uma lei, a lei vai criar um órgão público, que esse órgão público, a Comissão da Verdade, vai determinar o que é mentira ou verdade, se um jornalista ou um veículo de comunicação cometeu crime, ou eventualmente até publicando entrevistas, etc e tal. Quem deveria segurar esse carimbo? Pois é. Isso aí é um caso seríssimo e tem implicações inimagináveis. Evidentemente, não podemos nem pensar em voltar a um período do qual não temos saudade, o período da censura. E não há como, em si, antecipadamente, ter-se uma disciplina, e uma disciplina que acabe, inclusive, inibindo os veículos de comunicação e inibindo os cidadãos em geral. O Estado precisa deixar de pretender ser um tutor dos cidadãos. O Estado deve disciplinar as matérias que precisam de disciplina, o Estado deve atuar nos serviços essenciais, saúde, segurança, mesmo educação, mas sem essa atitude que eu apontaria como policialesca, que não é boa. Parece que não vivemos muito esses ares democráticos nos dias atuais, em que quase que surge a ditadura do judiciário, né? Não se coaduna em si com a Constituição Federal. Mas... Ele só disse que podemos estar vivendo aí uma quase ditadura do judiciário. Se não chegamos ainda a isso, os sinais são muito, muito preocupantes, né? A gente observa que neste momento, só para ficar no campo da comunicação, há diversos jornalistas censurados,
impedidos de trabalhar, jornalistas dos quais foram confiscados ou retidos os passaportes, jornalistas que não podem divulgar notícias nas redes sociais, temos exilados, né? Acho que já falei sobre isso, e o Brasil, com tudo isso, acaba se inscrevendo entre os países autoritários mundo afora, né? Recentemente eu vi uma entrevista com aquele jornalista do Twitter, Tucker Carlson. Tucker Carlson. Ele não conseguia entender a lógica que no Brasil é uma democracia onde a crítica a ministro do Supremo Tribunal Federal resulta em cadeia, resulta em cassação, em suspensão de direitos fundamentais, etc. E agora, recentemente, ainda tem outros constrangimentos internacionais, como foi agora, recentemente, o arquivamento pela justiça americana de um pedido de extradição formalizado pelo Supremo, de um jornalista que está exilado, o Alan dos Santos, né, que está exilado lá nos Estados Unidos. Tudo isso leva o país, né, conspira contra a credibilidade e o respeito que o país merece. O senhor tem essa preocupação também? Tenho. A repercussão do que vem ocorrendo internacional é péssima. E, evidentemente, quando se parte para verdadeiros atos de força, isso não é sadio, não é positivo. Eu me sinto muito à vontade para falar sobre a matéria, principalmente para falar sobre aquele que vem sendo o relator do processo que se denomina, do inquérito que se denomina de fake news. Quando caiu o avião com o ministro Teori, né, eu estava em Visconde Mauá, no Rio de Janeiro, e os jornalistas me telefonaram, indagaram, e agora, ministra? Eu disse, agora o presidente Temer tem um homem talhado para o cargo, né? Foi do Ministério Público, professor universitário, foi secretário de Segurança Pública do prefeito Kassab, secretário de Administração e de Segurança Pública do governador Geraldo Alckmin e é o ministro da Justiça. E, praticamente, com a minha voz, eu penso que desinibir o presidente Temer quanto à escolha daquele que estava mais próximo dele, que era o ministro Alexandre de Moraes. Mas ante os extravasamentos, quando eu tive que dizer que para ser xerife somente faltava a ele a estrela no peito e o revólver na cintura, eu disse. O comprometimento da corte, considerada essa atuação extravagante, é incrível. O processo, o inquérito do fim do mundo, como eu rotulei à primeira hora, né, ele já vai para 4 anos ou 5 anos, né? E houve um requerimento do titular maior da ação penal, que é o chefe do Ministério Público, refiro-me ao requerimento da Procuradora-Geral da República, Raquel Elias Ferreira, no sentido de arquivar esse inquérito. E simplesmente esse requerimento foi indeferido. Indaga-se qual é o nosso sistema. É o sistema acusatório. Cabe ao Estado acusador, que é o Ministério Público, acusar, e ao Estado julgador julgar simplesmente. O titular da ação é o Ministério Público. E a atuação do juiz, mesmo que se potencialize esse ato de vontade, que é o ato interpretativo, é uma atuação, e assim quer a Constituição Federal, vinculada ao direito aprovado pelo Congresso. Isso é que tem que ser percebido. Não cabe ao Supremo substituir-se ao Legislativo. É uma invasão super indevida e que não se coaduna com a Constituição Cidadã, a Constituição de 1988. Não sei aonde nós vamos parar. E, infelizmente, parece que não há na bancada um espírito irrequieto, como havia até 2021, que levante o dedo para mostrar uma outra concepção sobre o direito posto, sobre a organização do nosso direito. E aí friar essa corrida inimaginável que está havendo, essa corrida punitiva, né, quanto a cidadãos comuns. A gente falou aqui há pouco sobre a criminalização da opinião na internet. E quando a gente fala de fake news, mordaça, censura, a gente percebe que a internet, de fato, tem um submundo de incitação ao crime. Você vê ali grupos que exaltam suas ações criminosas e eu acho até absurdo, mas existe, por exemplo, no Twitter, uma página voltada a repercutir as ações da milícia no Rio de Janeiro. Por que é que os considerados crimes de opinião é que atraem ali a ação de xerife que o senhor acabou de citar? Porque é que a opinião política das pessoas é que atraem a ação da Suprema Corte e não o crime que de fato se comete na internet. Olha, pois é uma visão retrógrada. E há pouco mesmo um grande articulista
de revista de circulação, não vou fazer propaganda da revista, mas foi a Veja e me refiro a Fernando Schuller, né? Ele publicou uns números atrás, eu penso que foi de janeiro, né? Um artigo belíssimo, versando a liberdade de expressão. A liberdade de expressão é algo super positivo e é algo que é medula da Constituição Federal do Estado brasileiro, da nacionalidade. E receio que se chegue, como apontou o Cláudio Humberto há pouco, com essas medidas contra jornalistas, se chega a uma verdadeira inibição. Isso não interessa a nós, cidadãos brasileiros. Por falar em vitrine, o senhor decepcionou alguns apaixonados aí quando disse que não votaria no atual presidente da República. Quais foram os seus motivos para fazer essa colocação, dizer, olha, entre Lula e Bolsonaro, eu votaria no Bolsonaro? Na véspera do segundo turno, eu publiquei realmente num jornal de grande circulação em Brasília, que é o Correio Brasiliense, um artigo que o título era Por que Bolsonaro? E um outro colega publicou um artigo revelando que votaria em quem ele nunca votou, que seria o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. E eu comecei o meu artigo dizendo que em 2002 eu votei nele, presidente Lula, mas explicando que como ex-juiz não poderia votar em um candidato que foi condenado com sentença transitada em julgado, chegando a cumprir pena por corrupção, por lavagem de dinheiro e por organização criminosa. Mas os eleitores se pronunciaram e o elegeram, e ele hoje é o meu presidente. Eu respeito a cadeira que ele ocupa. São tempos muito estranhos, ministro. Eu queria, Pois é, queria que o senhor falasse sobre isso. precisamos voltar a respeitar certas balizas. Lembro-me que, a certa altura, um colega impediu a presidente, que foi a piada do poder, presidente Dilma Rousseff, de colocar um político e um político muito popular no gabinete civil que poderia ter evitado mesmo a queda dela. Refiro-me ao presidente Lula. E em penada única, em ato individual, e Supremo é apenas o colegiado reunido no plenário, nem nas turmas, deliberando a respeito, em penada única se obstaculizou a escolha pelo presidente da República, é um ato soberano dele, de um auxiliar. Uma sensação que nos dá aqui, acompanhando essa discussão do lado de fora, especialmente em relação ao STF, é que há um certo isolamento dos ministros. Isolamento do povo comum, das ruas. Como se eles estivessem num Olimpo e a gente com dificuldade de mandar mensagens para lá. E eu queria entender como é que funciona isso. Existe um momento do dia ali no Supremo Tribunal Federal onde os ministros vão conversar, onde existe uma coisa, um cafezinho entre meia dúzia de ministros que eles falam, pô, você viu o negócio ontem, pegou pesado, o Jornal Nacional bateu muito. Bom, não acontece, né? Mas uma coisa nesse sentido, assim. Existe Olha, eu essa tive consciência? 31 anos no Supremo e nunca participei de reuniões. Mas, naquela época, principalmente no início, cheguei em 1990, com o que eu denomino velha guarda, cada qual sabia onde era possível marchar. E marchava com fidelidade de propósito. Hoje o que nós vemos é que talvez o sucesso para mim, entre aspas, tenha subido a cabeça. E atua o integrante do Supremo como se não houvesse em si outros poderes com atribuições próprias para fazê-lo. Não é bom, não se avança culturalmente assim. É preciso que cada qual perceba a envergadura da cadeira depois que o Supremo bate o martelo, não se tem a quem recorrer, isso só gera uma responsabilidade maior, e atue com segurança, atue respeitando e homenageando o arcabouço normativo, a ordem jurídica em si, para termos o Brasil sonhado, o Brasil que eu imagino poder deixar, talvez, para as minhas netas e meu neto.